Então abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Eu quero falar de um tema aqui com você essa noite. Às vezes, na nossa jornada cristã, a gente chega e experimenta aquele primeiro amor, aquelas primeiras coisas da vida cristã, e aí logo a gente entra na vida da igreja e entra nessa cultura que a igreja existe. Na igreja existe uma identidade. Você pode ir em qualquer igreja, todas são dotadas dos seus usos e costumes, mas nas questões centrais são muito iguais. E a gente acaba entrando nessa rotina, nessa cultura que a igreja coloca e nos propõe. Só que a gente corre o risco às vezes de estar aqui vivendo experiências. Quantos vivem experiências fantásticas com o Senhor aqui nesse lugar? Eu não sei você, meu irmão, mas as maiores experiências com Deus na minha vida foram dentro da igreja. Só que a gente corre o risco de estar trocando e vivendo experiências sobrenaturais, como histórias e testemunhos como esse, curas e milagres e grandes testemunhos. Nós corremos o risco de ficar adorando ou idolatrando essa cultura da experiência. É muito comum hoje as igrejas tentarem propor uma experiência. Mas será que nós estamos adorando a Cristo ou adorando a experiência de adorar a Cristo? E eu queria falar com você aqui hoje sobre um tema muito crucial para as nossas vidas, que é como viver uma vida comum em Cristo Jesus. E eu queria usar como base Mateus capítulo 17, versículo 1. Acompanhem comigo, nós vamos ler até o versículo 9. Quem trouxe a Bíblia diz amém. Diz assim a palavra de Deus: 6 dias depois, tornou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. E a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Aleluia, glória a Deus. Essa cena, esse episódio da transfiguração de Jesus, ele ilustra bem o que a gente vive hoje, no nosso dia a dia, na nossa rotina dentro da igreja, muitas das vezes. O texto fala que Jesus pega 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e sobe no monte para orar, para ter um momento com o Senhor. Então, fala muito sobre o que a gente vive hoje, porque esse negócio de ir na montanha, né, tem algo simbólico aí, né? Tem algo, ainda que o Senhor não se revela apenas na montanha, em qualquer lugar, mas existe uma simbologia nisso, porque Moisés sobe ao monte, recebe do Senhor os mandamentos, traz de volta ao povo. Existe sim uma simbologia nisso aí, né? E é bacana. E nesse momento Jesus ele é transfigurado. O que é a transfiguração, gente? Foi no momento onde Jesus ali, revestido da glória de Deus, as vestes dele ficam brancas e o rosto dele fica reluzente. O que significa isso? Ali, Jesus estava dando um spoiler de como que vai ser o nosso corpo na glória, na eternidade. Ele estava dando ali um trailer, um apontamento de como que vai ser a nossa aparência na eternidade. O nosso rosto reluzente, brilhando, com roupas alvas e brancas como a neve. Então, eles começam a ver Jesus nessa situação. Aí sim, obrigado. E aí, agora, por que essa cena descreve a gente? Por que essa situação descreve os nossos dias de hoje?
Porque Pedro começa fazendo uma afirmação. Ele fala assim: que bom estarmos aqui. Se a gente fosse traduzir essa expressão para o nosso dia de hoje, é como se a gente estivesse no meio do culto. Eles estavam no meio de um culto lá. É como se a gente estivesse no meio de um culto e a gente está ali: uau, que incrível, que demais, nossa, que experiência, nossa, estou me arrepiando todinho aqui. Nossa, que top que foi aquela conferência, que top que foi aquele culto, que bom que foi aquelas semanas do aniversário da igreja. E óbvio que isso tudo é muito bom, é óbvio que isso tudo nos encanta e é muito fantástico. Mas naquele momento ali, ou melhor dizendo, nós muitas das vezes nós somos ensinados nessa cultura da igreja a gente começar a colocar os nossos olhos em toda essa experiência, e a gente corre o risco de estar adorando a experiência ao invés de adorar a Cristo que está no meio ali da experiência. Quem está me entendendo também? Outro dia eu estava reunido com o Ministério de Louvor, e a gente está aqui às vezes, e aí vem aquela canção e algo nos toma, e a gente começa a adorar o Senhor com uma forma mais intensa. E aí eu perguntei para os irmãos, falei: será que a gente às vezes não está correndo o risco de estar no hype ali das notas e dos acordes, em ser algo almático e não ser algo que rompe a barreira e chega no espírito? Será que às vezes a gente não está correndo o risco de tocar aquela canção que a gente gosta? Que a gente tem umas músicas que a gente gosta ou não gosta? Tem umas músicas que nos tocam de uma maneira diferente, mas será que aquilo não é mais algo almático do que algo do espírito? É lógico, gente, que a gente está aqui buscando ao Senhor, mas se a gente se acostumar com a experiência, nós deixamos aquele que é digno da adoração de lado e de fora. Nós corremos o risco de estar aqui adorando a alguma coisa e Jesus lá do lado de fora. Esse é o risco que nós não podemos estar correndo. Existe uma idolatria em sentir as coisas. Existe uma idolatria na experiência, no hype, de sentir o arrepio, de sentir aquele negócio: uau, como foi incrível. É mais ou menos o que Pedro disse: nossa, que bom estarmos aqui. Que bom, que oportunidade de estarmos aqui. Sabe, porque tem uma palavra, sabe por que a gente quer viver essa experiência? Porque tem uma palavra que nos assombra todo dia, que ela se chama rotina. A gente não quer viver a rotina, todo dia a mesma coisa. Chega um dia que a rotina cansa ou não cansa? Aí a gente está querendo viver de experiência em experiência. Aí a gente vai nas lojas, a gente compra coisas que está todo mundo, todos os empresários tentando nos oferecer uma experiência. Você que é empresário, você está certo. Você tem que promover uma experiência para o seu cliente, no seu produto, no seu serviço. Mas uma coisa é a gente estar promovendo uma experiência no ambiente da igreja. É lógico que existe uma intencionalidade nisso tudo, mas nós não podemos substituir a presença de Deus, a glória do Senhor, por uma experiência de um culto comum. Quem está me entendendo diz amém, gente? Nós sempre estamos em busca da próxima experiência. A gente tem às vezes uma semana bem agitada assim, sempre estamos visitando alguém, visitando algum lugar, e a Bianca sempre pergunta assim: papai, onde que nós vai hoje? O que nós vamos fazer hoje? Assim, nós vamos dormir cedo, porque amanhã tem escola. Imagina você lá na sua lápide, fulano, um cara comum. Ninguém quer ouvir um negócio desse. Mas sabe, para muitos de nós, para muitos o Senhor vai enviar para lugares, para viver, para queimar sua vida em lugares diferentes. Para todo o resto, o que nos aguarda é uma vida comum, revelando Jesus em uma vida comum. E é disso que a gente tem medo. E é por isso que a gente procura experiência em experiência. Mas a gente esquece que o nosso chamado é para viver uma vida comum. O que um missionário que vai lá para a África, lá para o Nordeste, lá para as nações, o que eles fazem lá quando chegam? Eles vivem a vida deles. Eles acordam, comem, criam os filhos, tudo numa vida comum, só que em um outro ambiente. Só que dentro dessa vida comum, eles estão revelando Cristo para as pessoas daquele lugar. A grande verdade é que nós fomos chamados da mesma forma, mas para revelar a Cristo na nossa vida comum aqui em Goiânia, em nome de Jesus. Quem está me entendendo diz amém, gente? Preciso que você entenda isso. Só que lá no versículo 4, projeta aí por favor. Olha só: então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, fareis aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Olha só, Pedro lhe dá um vacilo aqui.
Pedro, ele dá mole aqui numa situação. Sabe, gente, uma criança, um menino judeu, ele ouve, desde a sua infância, ouvindo as histórias do Antigo Testamento sobre os profetas, sobre a origem do povo hebreu. E um menino judeu, ele cresce na mentalidade dele, aprendendo a importância que Moisés e Elias têm dentro da historicidade do povo hebreu. Então, para um judeu, gente, Moisés é o cara, e Elias é outro cara, dois caras brabo na cultura judaica, um representando a lei, o outro representando os profetas. Então ele cresce com essa mentalidade, e aí eles creem tanto nessa experiência, que aí Pedro comete um erro. Ele fala assim: Senhor, se você quiser, eu vou construir uma tenda para você, uma para Moisés e uma para Elias. Qual foi o vacilo de Pedro aqui? Ele iguala Cristo a Moisés e a Elias. Ele coloca Jesus no mesmo patamar de Moisés e Elias, que ainda que são grandes homens de Deus, e que de fato apontam para o Messias, que estava sendo aguardado. Gente, nem de perto, nem de longe, Jesus se compara a Moisés e Elias. E aí, esse é o grande erro, muitas das vezes, de nós também, porque isso aponta para nós aqui hoje. Nós estamos comparando Cristo, a glória do Senhor na nossa vida, a super crentes, a super pastores, a grandes líderes da nossa nação. Nós estamos comparando a presença do Senhor, a glória de Cristo, a grandes influencers cristãos da nossa nação, a grandes pastores da nossa nação, que sim, são homens de Deus, mas que eu me pergunto se a gente, ao ter contato com essas pessoas, vamos aqui, ter um momento aqui, será que a gente não abandonaria o nosso devocional com Cristo, para poder ter um momento lá de alguma coisa com esses super crentes, esses super líderes, esses super pastores? Gente, nós estamos na nossa nação, nós estamos vivendo dias onde pessoas sim se levantam para trazer clareza para o povo de Deus, e amém pela vida deles. Mas nós estamos idolatrando tanto essa gente, que nós estamos comparando a importância que eles têm, a presença do Senhor, e nem de longe a glória de Cristo se compara a qualquer um aqui desse país. Não tem ninguém que se compare a Cristo, a glória do Senhor no nosso meio. E eu tenho a impressão que nós estamos trocando o nosso devocional, de estar ali com aqueles minutos orando no quarto, numa porta fechada, para a gente viver a grande experiência dos cultos, das conferências. Talvez nós estamos correndo esse sério risco. Estamos adorando o adorar a Jesus. Estamos mais focados na experiência de adorar a Jesus do que no próprio Jesus. E sabe, a pandemia teve seus benefícios, sabe? Porque a pandemia veio e fechou tudo, inclusive as igrejas. Acabou conferência, acabou culto, acabou os grandes fazedores de conferência e grandes e mega igrejas. E nós fomos obrigados a ir a procurar o Senhor no nosso quarto, dentro da nossa casa, com a nossa família. Como isso foi bom, gente. Como que o Senhor nos forçou a buscar a Ele no íntimo da nossa casa e na simplicidade do nosso lar. Deus não fechou, Deus não parou a igreja. O que Deus parou foi os grandes movimentos de experiências. A igreja do Senhor Jesus avançou nesse período. A igreja do Senhor Jesus ganhou terreno nesse período. Mas Deus paralisou os ídolos da nossa nação, inclusive os ídolos evangélicos. Meu irmão, quem a gente está adorando de verdade? Vai lá no versículo 5, por favor. Olha só o que acontece aqui. E aí ele estava falando assim: Jesus, deixa eu fazer aqui uma tenda para você, uma para Moisés e uma para Elias. Aí o texto do versículo 5 diz assim, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. A glória de Deus aparece na mesma hora. Deus entra em cena. E é como se fosse o seguinte: Pedro estava lá falando essas borrachas que ele estava falando. E algumas versões dizem, enquanto ele falava, era como se Deus entrasse em cena e falasse assim: Pedro, cala a boca, fica na sua aí.
Para de falar bobagem. Aí o texto diz que a glória, uma nuvem luminosa entra, vindo uma nuvem e uma voz que sai de dentro da nuvem, e que dizia: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, esse é o meu filho amado que me dá prazer. Era como se Deus falando assim: ei, Pedro, Moisés e Elias não são nada perto do prazer que o meu filho me dá. Não cai na bobagem, meu irmão, de comparar a experiência do culto, da conferência, da semana festiva, da igreja, ou seja lá do que for, comparar a glória do Senhor e de buscá-lo na simplicidade do seu lar e do seu quarto. Não comparar, essa conferência vai ser top, porque lá eu vou ter lá Deus vai falar comigo. Ei, Ele fala com você lá na sua casa também. Deus fala com você aqui na nossa igreja, que é uma igreja pequena também. Só que a gente está trocando o Senhor pela experiência de grandes eventos e confiando uma nova mudança de postura a partir de eventos como esse. Veja, gente, nós fazemos aqui evento também. Eu vou em muitas conferências aí também no Brasil, para participar, para ouvir, para aprender. Isso é importante, sim, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa são essas situações, realmente, Deus falou tanto comigo em grandes eventos também, mas nunca tanto quanto na comunhão da igreja junto com você. Não tanto quanto na intimidade do meu quarto. Quantas vezes o Senhor já me pegou ali naquele quarto com a porta fechada, dentro de um banheiro trancado. Eu tenho certeza que com você não é diferente. Mas o que nós estamos adorando de verdade? O que de fato nós estamos buscando? Deus fala: esse é o meu filho amado em que me dá prazer, ouçam Ele. Para os nossos dias é como se Deus estivesse falando: ei, esquece a banda, esquece o prédio, esquece a estrutura, ouçam Ele no meio de vocês. E a gente pode estar correndo o risco de estar adorando uns aos outros aqui, a estrutura da igreja, e Jesus lá do lado de fora querendo entrar. Ah, meu irmão, será que isso não causa temor no seu coração, não? Porque isso me dá medo todos os dias. Porque para mim, como pastor, junto com os outros pastores aqui, a gente tende, pela natureza da nossa função, se preocupar com um monte de coisa que acontece aqui dentro, pela gestão, pela condução da igreja. E às vezes eu fico me perguntando: Senhor, será que eu não estou preocupado demais com essas coisas? Será que eu não estou preocupado demais em gerir uma igreja, gerir a crise das pessoas e esquecer a simplicidade da Tua presença? Sabe, meus irmãos, eu acho que a gente precisa sair daqui com essa pergunta hoje. Isso precisa queimar no nosso coração, se a gente não está tão submerso na experiência do culto, ou às vezes perdido na empresa que Ele nos deu, nos filhos e na família que Ele nos deu. Quantas coisas, o que o Senhor te deu? Fala aí, puxa na memória aí. Tudo que você tem foi Deus que te deu. E será que essas coisas não estão tirando você daquilo que de fato é importante? Pense nisso, porque enquanto Deus não for a nossa prioridade, Ele não vai te dar nada daquilo que vai roubar Ele de você. Simplesmente viva uma vida comum. Pedro é como se ele estivesse falando assim: Senhor, vamos morar aqui no culto, vamos morar aqui na experiência, porque aqui é bom demais. Eu tenho certeza que você já, talvez aqui na igreja ou em grandes eventos, a gente olha e fala assim: meu Deus, tem só problema lá em casa me esperando. Eu queria viver aqui na igreja, eu queria morar aqui na igreja, porque aqui não tem problema, aqui a gente ora, aqui não tem que pagar conta, aqui não tem que pagar boleto. Meu Deus do céu, era como se Pedro estivesse falando: Senhor, vamos morar aqui, vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui. E Jesus fala: não, nós vamos descer. Sabe por quê? Porque só faz sentido. Para que serve as experiências? E veja, a experiência que você tem com Cristo, no culto, nas conferências, nos congressos, tudo isso é muito bom, mas ela só é boa se ela tiver uma razão. Se ela tocar em você no domingo e na segunda-feira você aplicar isso na tua vida comum. Se você não pega toda essa experiência que você viveu no domingo, no final de semana da conferência e do culto, e não desce, volta para tua casa, para tua família, para o teu trabalho, e não aplica e compartilha isso lá, não serviu para nada essa experiência. Pedro fala: vamos ficar aqui, vamos, nossa, que experiência.
Deus fala: negativo, bora descer. Vamos compartilhar essa experiência que a gente tem. Vamos repartir essa vida na vida dos outros. Você está domingo a domingo entrando nesse lugar, recebendo uma palavra de vida. Deus está tocando em você, Deus está curando suas emoções paulatinamente. Deus está curando suas feridas, suas dores. Você está recebendo uma palavra de vida. Você está partilhando isso aí com quem? Você está comendo sozinho desse pão? Você está compartilhando sozinho dessa experiência? Você não está, é sério que você não vai dividir esse pão com as pessoas lá na segunda-feira? Amanhã começa tudo de novo. E só fez sentido o culto se enchermos de tudo que a gente viu aqui, se for para compartilhar esse pão amanhã, durante toda a semana. Quem está me entendendo, fala amém aí, gente, pelo amor de Deus. Jesus nos chama para simplesmente vivermos, para simplesmente termos uma vida comum, gente. Em Marcos, eu vou contar essa história rapidamente. Em Marcos, no capítulo 5, Marcos vai contar a história quando Jesus liberta aquele gadareno, aquele rapaz endemoniado. Quando os discípulos chegam na praia e chegam na região lá dos Gesarenos, o louco já está esperando ele lá. Imagina você voltando para casa, lá no meio do caminho, ali na esquina. Amarrado em nome de Jesus, né, gente? Não está amarrado nada. Você vai botar a mão na cabeça dele e fala assim: sai em nome de Jesus. É ou não é? Eu falei: é, pastor, é, em nome de Jesus, é. Amarrado, sai para lá, Deus é mais. Em nome de Jesus. Vai aparecer 2 endemoniados essa semana para cada um aqui, pra você expulsar, em nome de Jesus. Pra você libertar os endemoniados lá do seu trabalho. Tem uma meia dúzia de endemoniados no seu trabalho esperando lá. Você falou: ô, pastor, é verdade, é verdade. Vai, bota a mão na cabeça dele, chama para fora. Sai em nome de Jesus. Aí você sai correndo, né? Marcos capítulo 5 conta a história de Jesus chegando. E o louco já estava lá. E pula e grita. E aí Jesus liberta e livra aquele rapaz. Pega os demônios, joga numa manada de porco, cai num precipício tudo. E aí, eu ia fazer uma piada aqui, mas eu ia ser atingido com essa piada, né? Eu ia falar que tirou o demônio dos corintianos e caiu nos porcos palmeirenses. Ai. E aí, aquele rapaz fica liberto. E aí ele fica assim: meu Deus. A gente lê a história depois. A Bíblia diz que aquele cara se cortava. Ele vivia no meio dos mortos, no cemitério, andava nu. Aquele rapaz era completamente endemoniado. Jesus liberta aquele rapaz e ele volta à ação. Todo mundo fala: gente, era o Toninho do capeta. Olha lá ele. Era o Zezinho Satanás lá, ó. Tá liberto. Tá bonzinho de novo. E aí, Zezinho, o que foi, cara? Eu não sei, não tô lembrando de nada. E o que foi, gente? E volta a ação. E aí ele, quando Jesus vai partir com os discípulos de volta, ele fala assim para Jesus: eu quero ir com vocês. Gente, imagina o testemunho daquele homem, contando para todos os lugares o que Jesus fez por ele. Quantos homens aquele rapaz ia ganhar para Jesus? Sabe qual que foi a resposta de Jesus? Não, você vai ficar aqui e consertar o estrago que você fez, contando para as pessoas de onde você vivia, como você era antes e como que você é hoje. Aquele rapaz provavelmente libertou aquela região de Decápolis, que eram 10 cidades gregas. Provavelmente ele libertou todo mundo ali. Provavelmente ele libertou outros endemoniados. Talvez ele estava querendo embarcar numa experiência com Jesus, na experiência apostólica, de ser enviado e ser um mártir na era apostólica da igreja. Mas Jesus falou assim: negativo. Você vai viver, você vai ficar e vai viver uma vida comum. Volta para tua família, volta para o teu casamento, vai cuidar dos teus filhos e deixa eles só te verem vivendo. Meus irmãos, a gente está procurando uma experiência todos os dias, todos os domingos, mas o Senhor nos chamou para viver uma vida comum. Eu estou brincando aqui que tem gente atazanando a sua vida lá no seu trabalho, mas quem sabe nós éramos aqueles que atazanávamos a vida dos outros? Quem sabe? Ali não é verdade. Quem sabe nós éramos aqueles que ficavam infernizando a vida dos outros? Quem sabe nós éramos aqueles que ficávamos criando problema no meio da família, no meio do trabalho? Quem sabe nós éramos aqueles que ninguém queria por perto? Só que aconteceu um evento, Jesus entrou na nossa vida
e a gente virou outra pessoa. E agora o que que Jesus, Jesus agora me manda para as nações, eu quero pregar a palavra. Não, você vai ficar e você vai consertar o estrago que você fez lá no teu trabalho, lá no meio da tua família, no meio dos teus. Como? Vivendo uma vida comum em Cristo Jesus, sendo moldado e transformado em outra pessoa. E só das pessoas verem você, elas vão querer saber quem é esse Jesus que tem o poder de transformar o encapetado que você era. Ah, gente, eu acho que eu ainda sou alguém que não é muito bom de lida. Mas se vocês me conhecessem um pouco antes, eu era muito pior. Eu gosto de pensar que alguém vê Jesus na minha vida, baseado no que eu faço de bom, não, baseado em quem eu era. E veja, dentro da igreja, tá? Sempre fui crente a vida toda. Dentro da igreja tá cheio de gente enchendo o saco um do outro. Isso é essa igreja. A gente está aqui para se bater assim mesmo, ó. Vai se afiando, ferro batendo com ferro. Só que é na caminhada, é na jornada que a gente também vai se amando, a gente vai se compreendendo, a gente vai se tolerando. Viva uma vida simples e comum em Cristo Jesus. Volta para a tua família, transformado agora. A semente do Evangelho está dentro de você. Agora eu vou para as nações. Negativo, vai voltar para a tua casa. Vai viver a tua vida comum em nome de Jesus. Hoje o convite é para viver o desafio de ser diferente dentro de uma vida comum. Sabe, gente, dentro dessa cultura da igreja, a gente é ensinado a ser radical contra o pecado, ser radical contra a carne, viver em santidade e tudo mais. Só que ninguém nos ensina a lavar a louça lá na casa dos nossos pais. Ninguém ensina a gente a cuidar uns dos outros da nossa família, a ajudar em tarefas comuns. Quando Jesus ele vai fazer o envio apostólico dos discípulos, em Mateus 28, 18, ele vai falar assim: olha, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele dá uma missão, é a missão da igreja. E todos os dias que a gente termina um culto aqui, e a gente fala assim, ó, estamos terminados, é como se a gente estivesse falando assim, ó, bora para a missão. A missão, pastor, de ir para o mundo e pregar o Evangelho, só que lá dentro da tua casa. Pastor, mas eu não sei nem falar, pregar, eu não sei nem abrir onde que está, abrir em Marcos capítulo 5, eu não sei o que é. Você vai aprender, mas é vivendo e deixando isso que está dentro de você aflorar para fora. E as pessoas vão olhar para você e falar assim, cara, está mudado. Ainda é meio doidão, mas tem alguma coisa nesse rapaz aí. Alguma coisa mordeu esse bicho. E eu vou lá nessa igreja que ele está indo averiguar o que é. Só que quando chegar aqui, vai receber o mesmo espírito que o outro recebeu. Porque é vivendo uma vida comum, atraindo as pessoas pela sua eloquência e o seu jeito de falar e as suas habilidades. Não, é esse negócio que está dentro de você aí, que está te transformando. Elas querem saber o que é isso. Então viva uma vida diferente, mas dentro de uma vida comum em Jesus. Ei, jovem, dá uma varrida na casa lá, ajuda tua mãe lá a lavar vasilha, paga uma conta lá, fala, esse mês aí a internet é eu que vou resolver. Sabe, viva uma vida comum. Deixa com que as pessoas vejam Jesus na sua vida. Esse é o nosso desafio, o desafio de receber um novo coração. Essa é a jornada. Essa é a grande jornada da nossa vida. Nós não estamos aqui simplesmente esperando Jesus voltar. Nós não estamos vivendo uma vida simplesmente para ter riquezas e conquistar coisas. A nossa jornada de fé é sobre uma jornada de transformação. Jesus está tirando esse coração de pedra. E como diz em Ezequiel 36, 26, e eis que porei em você um coração de carne. E aí Jesus ordena que Pedro fala assim, não, vamos ficar aqui. E aí Jesus fala, não, vamos voltar. E é interessante que Jesus vira para Pedro e fala assim, ó, não é para contar para ninguém. Aí Jesus cria um parafuso na cabeça da galera. Como assim, gente? Eu fui lá na conferência, no culto, vivi uma experiência. Como que eu não vou contar para as pessoas o que eu vi, o que eu vivi? Sabe,
nós temos um coração errado. E o nosso coração errado, ele tem a capacidade de pegar coisas boas e transformar em coisas ruins. Você sabe por que Jesus fala para eles não contarem nada? Porque se Pedro, Tiago e João chegam nos demais discípulos e falam assim: gente, vocês não sabem o que aconteceu lá em cima. Eu vi Jesus, só que eu vi Moisés e Elias junto lá também. E veio uma nuvem, e a nuvem falou com a gente. Os outros discípulos iam ficar olhando e falar assim: ah é? Por que eu não fui também? Por que eu não estava lá também? Jesus sabia que aquilo ia causar um certo ciúme nos outros. Gente, tem como a gente pegar experiências incríveis e transformar isso em pecado a partir de um sentimento errado das outras pessoas, porque o nosso coração é errado. Porque Jesus, existia uma conversa entre os discípulos direto: quem que é o maior entre nós? Olha a conversa que eles tinham. Quem que é o mais top aqui entre nós? Teve uns lá que pediu para a mamãezinha ir lá pedir para Jesus garantir uma posição no reino dele. Apelou para a mamãe. Então eles estavam o tempo todo com essa conversinha furada: ai, quem é o mais top da gente? Jesus sabia o coração do time dele. Então ele fala assim: ó, não conta para ninguém, porque uma experiência muito boa vai causar no coração dos outros, na hora errada, um problema. A gente tem condição de pegar algo bom que acontece com a gente, por causa do nosso coração errado, e transformar isso em pecado e provocar nas pessoas um sentimento ruim. Sabe, nós precisamos entender aqui o que nós estamos fazendo. Eles contariam vantagem sobre os outros discípulos. Como que a gente vai mudar esse mundo então? Como que a gente vai cumprir o desafio de alimentar as pessoas e de compartilhar com elas aquilo que tem vivido na nossa vida? Porque, gente, tudo que Jesus nos pede é quase que impossível de fazer. Ele fala: ó, viva em santidade. Gente, é difícil. Ele vai dizer: ó, vai pregar o evangelho sobre a... Gente, é difícil sair por aí pregando o evangelho. Só que como que a gente vai então fazer essa mudança no mundo? Ele vai dizer: olha, não é para pecar, é difícil não pecar. Só que como então nós vamos produzir essa mudança no mundo? A partir do que nós temos recebido dentro das experiências. A Bíblia conta, na multiplicação de pães e peixes, ela conta de um rapaz, de alguém que chegou lá e só tinha 5 pães e 2 peixes. E Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, dá graças e partilha aí, e ele alimenta uma multidão inteira. Como que é possível? Só um milagre explica isso. Mas sabe, você acha que aquele menino, aquela pessoa que tinha os 5 pães e 2 peixes, você acha que ele saiu de casa: eu vou alimentar a multidão hoje, hein, mãe? Olha aí o pãozinho aí, 2 peixão aí, que hoje eu vou mudar o mundo. Hoje o bicho vai pegar aqui, meu irmão. Você acha que ele saiu com esse entendimento? Claro que não. O que ele fez foi uma marmitinha para ele. Hoje é dia da minha marmitinha. Mais um dia comum, numa vida comum, em mais um dia simples. Eu vou preparar aqui meu bandeco, minha marmita, e vou viver mais um dia comum. Sabe, gente, eu conheço muitos homens e mulheres de Deus que entram em burnout profundo, por causa que acharam que a grande missão da sua vida era transformar o mundo. Deus me chamou para uma grande missão. Deus está contando comigo. Claro que Ele está. Mas sabe como é que Ele vai usar a sua vida? Ele pega quem você é, o seu devocional diário que você faz lá dentro do seu quarto. Ele pega aquilo, a sua marmita do dia, para compartilhar você com as outras pessoas. Sabe o que é essa palavra aqui? É um momento de busca ao Senhor, onde Ele usa isso para falar com mais alguém aqui. Não saia com essa pretensão de achar que você é o centro do universo, onde Deus vai mudar e usar você para fazer todas as coisas. Ele está esperando que você viva uma vida comum com o que você tem na mão. E na hora que Ele quiser, Ele pega o que você tem na sua mão e compartilha com todo mundo. Agora, quando você sai com essa expectativa de que eu tenho que fazer a diferença, eu sou o centro do universo, e aquilo que você teve a expectativa não acontece, você vai se frustrar. Porque Deus pegou a marmita de um menino comum, de uma vida comum, de um dia comum, para alimentar uma multidão.
é através da sua vida comum, vivendo o que Ele tem para você. Quem está me entendendo diz amém, gente? Ele vai te usar no extraordinário, sim, mas é a partir de uma vida comum, espelhando a glória de Jesus na vida dos outros, de uma forma comum, simplesmente vivendo. Você está num ambiente onde todo mundo fala palavrão, você não fala nenhum. Você está num ambiente onde todo mundo tem um esqueminha para desviar uma coisa, e você não entra nisso. Você vive num ambiente onde todo mundo acaba o serviço, vai para o bordel, para o motel, e você vai direto para sua casa, para sua família. Você vive num ambiente onde todo mundo faz um monte de loucura, trai as pessoas, mentem, enganam, e você é uma pessoa verdadeira, porque você simplesmente está vivendo. Perceba que não tem nada de extraordinário no que você está fazendo. Você está simplesmente deixando Jesus expressar a glória dele na sua vida, através de uma vida comum. Não, pastor, eu preciso preparar uma palavra aqui, porque eu sou o sal e sou a luz. É verdade, mas comece fazendo isso para você, porque eu e você corremos o risco de, se essa palavra não nos afetar, a gente chegar naquele grande dia e nós ouvirmos dele: afasta-te de mim, porque eu não conheço você. Mas Senhor, toda essa gente que está entrando aí, sendo salva, foi por causa do meu ministério. Pois é, mas o ministério não era só sobre as outras pessoas, era sobre o quanto isso transforma você, era sobre o quanto isso te afetou, era sobre quanto a glória de Cristo, daquela experiência, transformou você, e você, numa vida comum, compartilhou isso com as pessoas. O Senhor está nos chamando a vivenciar uma vida com Ele, numa vida comum. E aí você não precisa mais, vivendo uma vida comum a partir dele, você não precisa mais provar nada para ninguém. Olha, eu vou mostrar quanto eu sou bom aqui para aquele que me rejeitou. Você não precisa mais se vingar de ninguém, você não precisa mais se autoafirmar, porque agora Jesus é a sua identidade. Você é só um meio que Ele usa para revelar Ele mesmo para as pessoas. Nós somos pessoas comuns, vivendo uma vida comum. Para alguns de nós, o Senhor vai nos enviar para as nações, para a África, para o Nordeste. Para todos os outros, para a grande maioria, nós vamos ficar aqui e revelar a glória de Cristo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, para esse bonde de gente complicada do nosso trabalho, para esse bando de gente que parece que só quer nos tirar da nossa paz. Pastor, eu estou no lugar errado, ora aí para Deus me transferir de departamento, porque lá só tem capetado negativo. Eu vou orar para você ficar lá. Você está no lugar certo. Você só quer estar no lugar onde já tem crente? Negativo. Você vai ficar onde só tem gente difícil e complicada, porque a glória do Senhor vai resplandecer em você, e elas vão ver o quanto você foi afetado e mudado. Elas vão falar assim: eu quero saber mais sobre isso. Fomos chamados para ter uma vida simples. Fomos chamados para viver uma vida comum. Fomos chamados para viver o extraordinário de Deus dentro de uma vida normal, dentro de uma vida rotineira. Pastor, eu sinto que eu tinha que fazer mais algo para o Senhor. Eu sinto que eu não estou fazendo nada. Eu estou me sentindo um inútil na obra. Escute, meu irmão, se você for usado pelo Senhor, Ele vai te falar. Fica tranquilo. Se Deus for usado por você para iniciar um trabalho missionário em algum lugar, fique tranquilo, Ele vai falar com você. Se for para fazer um trabalho evangelístico, meu irmão, fique em paz, Ele vai te incomodar. Para todos os demais, é dentro dessa vida rotineira mesmo, é dentro dessa vida comum, fazendo o que os outros fazem? Não, sendo diferente, dando sabor na insipidez das pessoas, sendo luz no meio da escuridão das pessoas, só que dentro de uma vida comum. A gente precisa todos os dias entrar e sair desse lugar. Vai ter experiência? Vai, só que ela só serve para a gente chegar na segunda-feira e começar a compartilhar esse pão com as pessoas. É para isso que a experiência serve.
Vamos chegar aqui, a glória de Deus vai inundar a gente. Nós vamos dar glória a Deus, nós vamos gritar aleluia, nós vamos sair correndo aqui, vai ter experiência, vai. Mas só para é o pão que a gente ganha para compartilhar com quem não tem nada. Amanhã começa tudo de novo. Você está sendo cheio e abastecido aqui para compartilhar o pão com alguém lá fora. Quantos querem isso aqui essa noite? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Faça tudo com excelência, meu irmão. Tenha uma vida intencional. Não é você se aparecer para as pessoas, mas é sabendo que tem gente te observando. Seja intencional. Sabe, não é a capa. Você está simplesmente buscando a Deus no seu dia a dia, as pessoas estão vendo. Você é uma vitrine aí, você é a única Bíblia que alguém está lendo. Amando a Deus na sua vida comum. O que é o livro de Salmos, gente? Se não são poemas de amor de um devocional que alguém fez a Deus e virou aí o livro de Salmos. O Evangelho de Lucas dentro da Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo. O que é o Evangelho de Lucas, gente? Depois leia aí Lucas capítulo 1, versículo 1. Lucas começa a narrativa dele dando uma elucidação dos fatos de quem era Jesus para um camarada chamado Teófilo. O Evangelho de Lucas é uma carta para explicar para um cara quem era Jesus, de um cara que não conheceu. Lucas começa a levantar fatos e dados, começa a levantar períodos, épocas. Lucas, ele é preciso na história das coisas, que toda a história e a arqueologia usa o Evangelho de Lucas para confrontar com períodos e épocas, e bate em cima. Lucas só estava tentando fazer uma carta para um cara, para apresentar um tal de Jesus para ele, e virou o maior livro lido de todos os tempos. Ele não estava, eu vou escrever um livro, um best-seller aqui. Não, ele só fez uma carta para alguém. Viva a tua vida comum em Cristo. E a partir desta vida comum, Ele vai pegar o que você está vivendo numa vida comum e simples e começar a transbordar isso para virar o extraordinário na vida de alguém. Ele vai fazer isso da maneira dele. Sabe, tem como, gente. A gente está fazendo uma comida em casa com amor e carinho para o seu esposo, para sua família, para os seus filhos, para a glória de Deus. E tem como você fazer uma conferência com um estádio lotado e isso ser pecado, porque isso vai trazer arrogância no seu coração. Nossa, você viu tanto estava lotado minha conferência? Tem como você lavar o banheiro lá para sua esposa, para a glória de Deus, e Ele ser glorificado num troço simples, e o super culto da super conferência ser pecado, isso, porque vai trazer arrogância para a gente. Você viu os números? Nossa, eu trouxe os números. Você viu os números? 1000 e tantas pessoas alcançadas. Uau! Você pode estar cuidando em amor dos seus filhos para a glória de Deus, e eu posso estar pecando trazendo os números aqui. Meus irmãos, eu queria finalizar lendo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Pode projetar aí, por favor? 1 Coríntios 10, 31. Eu vou ler aqui. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, você está respirando, é para que Deus seja glorificado. Está cozinhando, que diabo de comida, ninguém me valoriza. É para a glória de Deus. Mais um dia, não aguento esse salário, não aguento esse patrão. É para a glória de Deus, porque Ele colocou você num lugar que ninguém está. Está todo mundo igual você, perturbado, mas Ele está usando você, que é alguém sereno, simples e que esbanja a glória de Deus. Vai começar tudo de novo amanhã, e vai começar tudo para a glória de Deus. Coloca a mão no teu coração aí. Quero orar com você. Senhor Jesus, muito obrigado,
porque o Senhor tem transformado a nossa vida. Nós queremos reconhecer que nós já não nos reconhecemos mais, Senhor. Nós já não somos mais aqueles do começo da jornada. Nós não somos mais os mesmos, Senhor, e de alguma forma, ao mesmo tempo isso é estranho, mas ao mesmo tempo nós estamos felizes por isso, porque o Senhor tem nos transformado. O Senhor tem redefinido coisas na nossa vida. Prioridades têm sido melhores e priorizadas, não pelo que a gente quer, mas pelo que o Senhor quer. O Senhor usa a nossa vida para a glória de Deus. Usa essa semana lá no trabalho, na faculdade, no meio da família, trabalhando, vendendo, vivendo para a glória de Deus, para que as pessoas vejam em nós algo diferente. Senhor Deus, nos ensina a viver uma vida intencional, nos ensina a viver algo extraordinário dentro de uma vida simples e comum. Nós não queremos, Senhor, nos acostumarmos com a Tua presença. Nós não queremos idolatrar pessoas, lugares, ambientes. O único lugar ou o único alguém que nós queremos levantar a nossa adoração, erguer um santo nome é o Teu. Nós só queremos levantar um altar aqui de adoração, e esse altar pulsa pelo Teu nome, Senhor. Deus nos envia numa missão evangelística, missionária, para as nações, sim, para aqueles que o Senhor chamar, Deus, mas para uma vida comum, para a missão urbana, para uma missão de uma vida simples e rotineira. Ah, Jesus, nos ajuda a ser intencional. O Senhor tem nos transformado, para que as pessoas vejam essa transformação em nós. Levanta a tua mão bem alto aí, meu irmão, bem alto, bem alto, bem alto. Repete comigo e fala: Senhor Jesus, eu recebo essa palavra. A partir de hoje, eu quero viver o extraordinário de Deus dentro de uma vida simples e comum. Senhor Jesus, eu quero ser intencional na vida que eu levo, andando na Tua presença, recebendo do Senhor aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor Jesus, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, a nossa família, guarda nossos filhos, nos dê uma boa semana, que o Senhor possa guardar a nossa vida, nos levar em paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e as graças e as doces consolações do Teu Espírito Santo sejam com toda a Tua igreja, hoje e para todos sempre, em o nome de Jesus, amém.